Bom dia, turma do sétimo ano. Vamos dar início à nossa terceira aula do ensino emergencial, aula de geografia. Nessa aula a gente vai abordar a formação, a composição étnica da população brasileira. Quais são as etnias que se formaram para dar essa cara ao povo brasileiro? Quais são essas etnias que compõem nossa população? Eu peço a vocês que, ao iniciar a aula, vocês desliguem, desativem o microfone do dispositivo de vocês para melhorar o áudio e não tá tirando a atenção da gente, tá bem? Qualquer dúvida eu vou estar lá no chat, é só chamar que eu estarei tirando a dúvida de vocês. Boa aula e atenção. Queria iniciar a aula logo falando por que etnia e não raça. Porque o conceito de raça não se aplica para seres humanos. Somos todos da mesma raça. Agora somos de etnias diferentes. Etnia corresponde a cultura, localização geográfica e não a biologia, porque somos todos da mesma raça. Agora temos etnias diferentes. Viemos de locais geográficos diferentes, pertencemos a culturas diferentes. Tá bem? A formação étnica brasileira é basicamente formada por 4 etnias: o índio, o branco, o negro e o asiático. Tá? A gente, ao decorrer dessa aula, a gente vai falar um pouquinho de cada etnia dessa. A primeira etnia que a gente vai abordar aqui é a indígena. Eram os nativos dessa terra que hoje a gente ocupa. Atualmente no Brasil existem cerca de 300 mil índios. Quando os portugueses conquistaram o território brasileiro, moravam aqui cerca de 5 milhões de índios. A redução desta população ocorreu devido à ação do conquistador europeu. Desde o início da colonização que essa etnia vem sofrendo essa dizimação, seja por doença, seja por eles terem sido expulsos das terras deles, sofreram um ataque bastante bruto em sua cultura. E até hoje a gente ainda vê nos noticiários, na televisão, fortes ataques à terra desses indígenas. Essa é uma população extremamente sofrida na nossa composição étnica. Ela é tão sofrida que ela chega até o risco de extinção. Extinção da forma de perder sua cultura, sua terra, sua origem, sua essência. E agora falamos da etnia, o grupo dos negros ou afro-brasileiros. O afrodescendentes. Primeiros africanos trazidos para o Brasil foi em 1532. O uso da mão de obra escrava, ao invés da indígena, foi uma utilização, uma escolha do colonizador branco europeu, que viu na África essa mão de obra escrava uma forma bastante lucrativa, aonde ele foi explorado de forma desumana por esse colonizador. E até hoje a nossa sociedade, essa etnia, ela carrega o peso desse tempo da escravidão, essa desigualdade, esse preconceito, devido a esse quase 200 anos sendo explorado pela população branca. Estima-se que foram trazidos para o Brasil da África, do continente africano, por volta de 4.864.374 negros. Mas isso é só uma estimativa, porque existia um tráfico clandestino de negros, uma série de navios que desembarcavam em portos clandestinos que não entravam nessa contabilidade oficial. Estima-se um número cerca de 2 vezes maior do que esse. Tá?
E agora entramos na etnia branca, né? Os brancos. A gente aqui dividiu em 3 grupos. O primeiro grupo, Atlântico Mediterrâneo, é o grupo mais numeroso e representa cerca de 75% do total de imigrantes que entravam no Brasil. É formado principalmente por portugueses, italianos e espanhóis. Além de ser o maior número, esses são os migrantes mais antigos, com um detalhe para o português, né? O português foi o primeiro colonizador da nossa terra. Então, o fluxo de portugueses para o Brasil foi enorme, tanto para trabalho como para moradia. Esse foi um fluxo constante. No século passado, por meados do século passado, existiu uma nova leva de imigrantes que vieram em busca ou para trabalhar nas lavouras de café ou para a ocupação da região sul. E entramos na etnia branca, no terceiro grupo que dividimos, que são os germanos ou teutões, grupo representado por alemães. Os mais numerosos foram os alemães. A gente tem os austríacos, holandeses, suíços e outros grupos que vieram para cá. Também destacamos aqui os eslavos, grupo representado por poloneses, os mais numerosos, os ucranianos, russos, entre outros. Fora esse grupo dos brancos, a gente também vai ter uma presença forte de imigração japonesa para a região sudeste e um pouco para a região norte. Esse grupo ele se estabeleceu principalmente na região sudeste. Ainda é possível ver na cidade de São Paulo muito do reflexo dessa cultura asiática nessa cidade. Os fatores para essa migração para o Brasil, como se deu essa migração, ele tem vários aspectos. O primeiro aspecto é a ocupação territorial. O governo tinha uma necessidade de ocupar a região sul do Brasil e para isso ele precisou buscar imigrantes. Esse principal grupo que veio para a região sul foi os italianos, principalmente alemães e todos aqueles açorianos, russos que vieram ocupar essa região do sul do Brasil. Teve início isso com o fim do tráfico negreiro. Quando no Brasil se proíbe o tráfico de escravos, se precisava de mão de obra. Isso se agravou mais com a abolição da escravatura. Então, era necessário uma mão de obra. E de forma preconceituosa da nossa sociedade, não se ocupou essa mão de obra assalariada com os negros libertos. Se tinha uma ideia de embranquecimento da população. Então se tinha uma ideia de se trazer imigrantes da Europa para vir ocupar esses cargos e essas terras do sul e do sudeste do Brasil com população branca. E os negros foram descartados de forma para a periferia. A palavra seria bem disso mesmo, descartados. Eles saíram das senzalas e ficaram sem terra, sem ocupação nenhuma, enquanto o imigrante que vinha da Europa, ele recebia um lote de terra para trabalhar e trabalho assalariado, enquanto o negro foi rejeitado. Essa consequência é possível ver na sociedade atual brasileira hoje. Uma população muito grande negra ainda vive abaixo da linha da pobreza, porque historicamente eles não tiveram a mesma oportunidade de início de vida que o europeu quando chegou aqui no Brasil teve. Eles não tiveram um pedaço de terra para plantar, não tiveram trabalho assalariado, eles simplesmente foram descartados, renegados para a periferia. Pessoal, aqui a gente tem os dados dos últimos censos. No Brasil, você se dizer negro, branco, pardo é autodeclarativo.
Você que se diz, você se julga, eu me julgo branco ou me julgo negro, quando o recenseador, que é a pessoa do IBGE que faz o censo, que faz a contagem da população, chega na sua casa, ou mesmo em um cadastro que você vai fazer, que pergunta a sua cor de pele, você que se autodeclara. Então aqui a gente tem esses dados de IBGE e você vai ver os últimos dados aqui, o de 2007, você vai ver uma população branca em cima de 49,4% e uma população negra de 42,3%, população parda de 42,3%, desculpe, e negros 7,4%. Dados que não refletem a realidade brasileira. Aí, seu professor, por que não reflete a realidade brasileira? Porque quando esse dado do IBGE é autodeclarativo, você que se julga branco, pardo, negro, o peso da palavra negro é muito pesado. Muitas pessoas da pele negra sentem um peso da discriminação de uma ideia de que tudo que é negro é ruim, de que ser negro é ruim. Então poucas pessoas muitas pessoas se declaram pardas com preconceito de se declarar negros, e tem até negros que se declaram brancos. Isso fruto de um preconceito estrutural que se criou em cima da palavra negra, que é uma palavra muito pesada. Se você vê hoje, muito discriminada. Se você vê hoje tudo que se refere à cor negra é ruim. Você vai ver magia negra, você está na lista negra. São palavras de cunho racista, são palavras que denigrem. Até essa palavra denegrir, quer dizer, colocar em negro, colocar em negrito, tudo se refere a um lado ruim da palavra negro. Então as pessoas, elas não querem ser associado a essa palavra, mas isso vem mudando ao passar do tempo, com o movimento negro, com o movimento dos negros mesmo tomarem ciência de que a cor da pele deles é uma cor que não faz vergonha, que você não tem que ter preconceito de se assumir negro. Isso tudo devido a todo esse passado de sofrimento e de exploração que eles sofreram durante todo esse tempo, tá bem? Mas voltando, a gente viu que a população brasileira é composta basicamente por 4 etnias: índios, brancos, negros e asiáticos. E a gente viu que a região sudeste e sul recebeu um contingente muito grande da população branca, principalmente de italianos, alemães, russos, para ocupar aquela região que tinha um problema de não estar ocupada no início do século passado. E na região sudeste se precisou da mão de obra de italianos para a lavoura do café, e que os negros que foram libertos, eles não ocuparam esses trabalhos assalariados nem essas terras, e foram renegados à periferia e o que a gente chama hoje de favela, tá bem? Pessoal, até a próxima aula, brigadão, e vamos voltar para fazer atividade lá no plural.